Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Alinhou, prosperou. Aleluia. Sejam todos bem-vindos ao nosso 17º dia do jejum. Alinhou, prosperou. Viviane Valadares, esposa de Mateus Valadares, da Videira de Itaúna, a primeira. Seja bem-vinda, Viviane. Melo Wellington, deve ser o jovem lá de Três Marias. Marcos, seja bem-vindo. Pastora Camila também. Meus irmãos, vai entrando, porque nós vamos começar fluindo aqui no louvor. São 10 horas da manhã, no dia 22 de abril. Aleluia, alinhou, prosperou. E hoje bendizemos o Senhor pelo nosso Brasil. O Brasil está fazendo aniversário de descobrimento hoje, e por isso nós estamos convocando. Bom dia aí, pastor Adriano, Bárbara Laura, Alice Paracatu, a Kátia está sempre presente aqui nas lives. A Kátia é de onde? Kátia Luciana. Aleluia. Alinhou, prosperou, Bárbara Laura. Estou querendo ouvir testemunhos aí dos radicais livres. Vamos fluindo, André Gomes Madeira. O louvor já está fluindo aqui. Waymaker, da Bethel Church. Jesus está no YouTube da Jesus Image. Recomendo para você. Estou fluindo nesse louvor durante todo o jejum. Montes Claros, ok. Kátia Montes Claros. Foi irmã do testemunho, se eu não me engano, né? Alinhou, prosperou. Tiago Vitor, bom dia também a todos os irmãos. Bem, vamos começar da mesma maneira que começamos todos os dias, aqui na nossa live, às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Lives especiais do jejum. Entrou aí, ó, Major. Major tá na live agora, gente. Bate continência aí, Geraldo e Alessandra Pastores. Hoje, capitão não, major, diminui não. Hoje, major, live especial, live militar com o major reformado do Exército. Ele vai dar mais detalhes. Nosso supervisor lá na Vinha Alagoas, cidade de Maceió, major dominando tudo lá. E hoje, live especial, descobrimento do Brasil, major, em homenagem ao Brasil. Major, já te chamo aí, vamos ter uma palavra de oração. Enquanto isso, os irmãos vão entrando. Você pode preparar suas perguntas militares aí. Você que quer saber se os militares vão intervir na política do Brasil, tá um deles aí, ó, respeitado, hein? Oficial. Isso aí não é qualquer não. Formado na AMAN. Isso aí tem história para contar. Coladinho assim, ó, nos homens aí do exército. E um homem de Deus que serviu ali na videira do Rio de Janeiro, ao nosso querido pastor Ricardo Guimarães, continua servindo nessa imensa e maravilhosa obra. Vamos lá, palavra de oração, louvor fluindo aqui. Bom dia, Minas Gerais, oh aleluia, gostei do cumprimento. Bom dia, Minas Gerais, Radicais Kids Maceió. É a pastora, com certeza, pastora Alessandra. Estamos juntos, vamos orar? Ô Cristo, invocamos e bendizemos o Teu nome nessa manhã, porque o Senhor é o nosso Deus de milagres. O Senhor é aquele que guarda as promessas. O Senhor é o meu Deus, é esse quem o Senhor é. O Senhor é aquele que abre caminhos, que confirma portas. Por isso eu oro pelo povo que está nessa live. E oro também pelos pedidos de oração. Ó, aqui tem uma planilha de pedidos de oração. E hoje eu queria aproveitar esta ocasião e orar pelo meu irmão Oswaldo Prado, deputado estadual por Minas Gerais. E ele pede oração para uma pessoa próxima da família que está internado em estado grave, chamado Bruno Reis Rocha, de 36 anos. Senhor, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos que estamos aqui, concordamos pela restauração da saúde do Bruno Reis Rocha.
está internado em Belo Horizonte. Nós proclamamos agora, em fé, declaramos cura sobre a vida do Bruno Reis Rocha. Bruno, nós abençoamos a sua vida e comandamos em nome de Jesus que toda enfermidade vá embora. E deixe a sua vida e o testemunho da glória de Deus fique registrado nesse dia para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem pedidos de oração, manda depois no meu direct e nós vamos colocar nessa lista aqui. E todos os dias aqui às 10 horas da manhã, de segunda a sexta, vamos orar pelo seu pedido. Amém? Já estou aqui com minhas anotações, live militar, pastor Geraldo Júnior. Já estou aqui também com o 17º dia do jejum, alinhou, prosperou, viu, Major? Alinhou, prosperou, é o nosso jejum aqui em BH e região metropolitana. Vou te dar mais detalhes, Juliana no grupo, Família Madeira, R10 Tecnologia, a coisa só está melhorando por aqui, gente. Vai chamando todo mundo, porque alinhou, prosperou. Vamos chamar o Major? Porque nós precisamos ganhar tempo aqui compartilhando, ouvindo do homem de Deus, localizando o Major, aleluia, Major entrando em 3, 2, 1. O que é isso, Major? É a máscara da besta. Misericórdia, põe esse negócio de novo aí, deixa eu ver você com esse negócio. Misericórdia, Major. Põe esse negócio de novo aí. Aqui nas Alagoas. Só quem é da besta. Sangue do mestre. Olha. Eu tô falando para vocês, gente, que a live é militar mesmo. Eu não tô te ouvindo, Major. Não pode sair de casa sem a máscara da besta aqui nas Alagoas. É sério? É. No. Olha. Só vai tirar o S e o RA e vai ser a marca da besta. Vai só substituir. Mas já está treinando o povo. Só compra ou vende quem tem a máscara da besta. Se obedecer o governo, o treinamento aqui é forte. Gente, vocês estão vendo que a coisa aqui já começa quente, né? O Major já entra falando tudo e dizendo o seguinte para mim e para você. Presta atenção. Isso tudo que nós estamos vivendo está nas Escrituras. E as Escrituras dizem que está tudo preparado para o governo do anticristo. Major, eu quero que você, em primeiro lugar, quero te agradecer por aceitar o nosso convite mineiro aqui para compartilhar conosco, com os nossos irmãos. Nós fazemos essa live já tem um tempo antes aí da quarentena, antes do coronavírus, para compartilhar um devocional que eu faço aqui às 10 da manhã para ler e compartilhar a palavra. Mas agora, em tempos aí da quarentena, nós ativamos esses convites para os supervisores, os pastores, para nos abençoar. Então, quero te agradecer, te dar as boas-vindas e pedir que você se apresente aí, no comando militar, fala a patente militar e a patente eclesiástica, para a glória de Jesus. Me sinto honrado, pastor Zemar, estar aqui com os irmãos da nossa amada vinha, Minas Gerais. Amém. Tem muita influência, soa alta aí no Brasil, é interplanetária. Interplanetária. Esse negócio aí joga dando unção para todos os lados. Aleluia. Aqui não tem corona não, Major. Aqui nós comemos ele com angu e quiabo. É verdade. E sou oficial da reserva, não reformado, da reserva. Pois é, eu falei errado. Me explica aí que eu sou ignorante em assuntos militares aí. Qual que é a diferença da reserva e reformado? O que está na reserva remunerada ou não, eu sou da reserva remunerada, ele pode ser convocado. O reformado ele não é mais passível de convocação. A reforma ocorre por questão de saúde,
quando chega a uma idade excessiva, até o militar da reserva ele passa a ser reformado. Ele não é mais passível de ser convocado. Então, essa é a diferença, né, entre a reserva e reforma. Então você é oficial da reserva. Da reserva Então, remunerada. certo. Então, se houver alguma questão militar no Brasil, você pode ser convocado. Eu sou passivo de convocação, porque eu sou da reserva remunerada. E se você não obedecer, chilindró. Não tem essa possibilidade, né? Não? Não há essa possibilidade, né? Aí, se você for chamado, vamos supor, tem uma intervenção militar, você é major. Sim. Explica aí para mim, eu sempre confundo as patentes, de vez em quando eu te rebaixo aí, quando eu te encontro, te chamo de capitão, e aí te rebaixo na patente aí. Vai para mim a hierarquia aí, cabo. Vamos lá, né? Eu vou falar da carreira do oficial, né? Oficial. O oficial combatente da linha bélica do Exército, que são os comandantes do Exército, todos eles sentaram no banco que eu sentei, que é da Academia Militar das Agulhas Negras. Lá se formam os oficiais de carreira da linha combatente, da linha bélica. Temos 6 especialidades, né? Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, material bélico e intendência. Essas são as 7 armas, que são as 7 especializações da linha combatente, da linha bélica do Exército. Eles fazem o curso da AMAN. Vai falando, major. É um ano em Campinas, que você cursa a escola preparatória de cadetes, quando você tem aprovação no concurso. Primeiro ano é em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras. E você forma o oficial combatente. Ele sai como aspirante oficial, fica 8 meses como aspirante, depois vai seguindo os postos do oficialato, que é segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e oficiais generais. Pergunta, major, só um minuto. Deixa eu entender. Então, o oficial é diferente daquele que entra lá quando faz a convocação de 18 anos, né? O oficial é alguém que estudou numa academia para ingressar no Exército no nível já, vamos dizer assim, de graduação. Isso. O curso da AMAN, ele é nível superior e te confere 2 diplomas de curso superior: Administração Pública e Ciências Militares. Você sai com essas 2 graduações da AMAN. E quem pode fazer a AMAN? Qualquer cidadão pode fazer a AMAN a partir de 18 anos? Qualquer cidadão. Tem um limite de idade, se eu não me engano, até 22 anos agora, para você prestar o concurso. E não precisa ter uma pré-formação, não, só formado no ensino médio. Você vai fazer um vestibular a nível nacional como os demais. Ah, entendi. Então tá bom, deixa eu ver se eu compreendi. Que é o que eu quero aprender com você aqui, porque eu acho que é uma carreira muito interessante. Depois eu quero te fazer essa pergunta, se você acha que é uma carreira interessante, uma carreira boa para os nossos jovens ingressarem. Então, eu tenho aqui meu filho, 18 anos, Vitor. Eu fui lá com ele para tirar o reservista. E aí ele foi dispensado. Então, se o Vitor, meu filho, 18 anos, mesmo dispensado, ele pode ir lá fazer o concurso da AMAN? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu ingressei, eu fiz o concurso, eu tinha 16 anos de idade. Ué? Fui aprovado. Mas aí você não podia entrar? Pude entrar. Ué, diz isso. Com 16 anos, eu tinha acabado de concluir o 2º ano do ensino médio e pude fazer o 3º ano do ensino médio na própria SpaceX. Na base. Aí eu concluí o 3º ano lá e fui para a AMAN. E aí, deixa eu anotar aqui. Aí, quando você faz a AMAN,
são quantos anos? 4 anos? 4 anos de AMAN. Então é como um curso superior mesmo. É um curso superior. Ele é É um, considerado cur- como um é um curso curso superior superior. Aí você sai bacharel em ciências militares. militar e administração pública. E administração geral? Pública, né? Pública. Ah, então você é formado em, vamos dizer, duas cadeiras, em gestão pública e o que militar? É o Ciências de ciências. militares. Ó, Pela entrou AMAN, outro militar aí, ó, o pastor Eric Nunes, militar também do Exército, mas ele é seu, você tem os nomes lá, né? Vocês têm os nomes, meu peixe, meu não sei o quê, né? o Eric foi contemporâneo lá quando eu servia no comando da 3ª Brigada, ele servia no nosso extinto 42º Batalhão de Infantaria Motorizada. Oh. Major, então peraí, deixa eu entender que toda a vida eu quis conversar isso com você, mas eu não tive oportunidade. Então, tudo bem. Você disse que entrou com 16 anos. Isso para mim é novidade. Para mim só podia entrar a partir de 18 anos. Mas então, um garoto, 16 anos, pode ir lá fazer o curso, é como se fosse um vestibular da AMAN, e se ele passar, ele está dentro. Ele está dentro. Ele tem uns critérios: concluído o ensino médio, aprovação no concurso, aí tem o exame físico, exame psicológico, ele ingressa. É a mesma escola que o Bolsonaro se formou. Né? É a O mesma pastor escola, Michael, o pastor Michael está aqui perguntando se é a mesma do Bolsonaro. mesma escola que A mesma escola que você fala é a AMAN, né? AMAN. O Bolsonaro ele é oriundo da AMAN, da turma de 1978 da arma de artilharia. Artilharia. Agora, a AMAN só tem um lugar no Brasil, Rio de Janeiro. Resende, Rio de Janeiro. Que é chamada E, Região das Agulhas Negras. Né? É ali próximo à Volta Redonda, próximo a Itatiaia. sim, chama Agulhas Negras por causa do pico lá, das Agulhas Negras? Porque ali fica a região das Agulhas Negras. Ali tem o Parque Nacional de Itatiaia, onde tem o pico das Agulhas Negras. Inclusive, aqueles que sentaram nessa academia fizeram a escalada lá no pico das Agulhas Negras. Todos os cadetes fazem. E tem que pular lá de cima os paraquedistas. Não, tem que pular nada não, mas tem que chapéu. Revela os bastidores aí, os paraquedistas, o Bolsonaro era dos paraquedistas, né? Que ele gosta de falar. Aí os paraquedistas, o novato é empurrado lá de cima para abrir o paraquedas, né? Não é assim? Se sapatear na rampa, pé nas costas, ele vai. Ô, gente, para vocês verem. Bom, então, vamos lá, Major, que eu estou achando muito interessante. Ora, peraí. Se um garoto, 16 anos, pode entrar lá e depois estudar e sair de lá formado com diploma superior bacharel em duas cadeiras, isso é uma coisa muito interessante. Agora, pergunta: isso é caro? Paga quanto? Como é que é? Não, ele é remunerado lá, inclusive. Né? Ele recebe. O aluno da SpaceX, o cadete da mãe, ele recebe uma remuneração. Né? Não é. Deve estar aí Salário mínimo. um pouco acima do salário mínimo, que é só para ele se manter lá. Né? Ah, Ele é mas remunerado. manter lá o quê? Ué, o exército dá tudo para ele lá, ué, casa, comida. Ele recebe alimentação, tem lavanderia lá para ele, tem toda uma estrutura, tem apartamentos que os cadetes eles são divididos ali, e Aham. além de todo o ensino, de toda a rotina, ele recebe alimentação, todo o fardamento e uma remuneração como ajuda de custo. Rapaz, então vou falar para você, ué. Isso é uma coisa, na minha opinião, sou leigo e é bom conversar com, assim, eu acho que eu e ou muitos outros aqui, a maioria, somos leigos nesse assunto, mas eu estou percebendo que é uma coisa muito interessante para um jovem. Hoje, hoje, né, com o governo Bolsonaro e com a reestruturação da carreira, que teve
um aumento relativo nos vencimentos dos militares, o concurso do último ano foi um dos mais concorridos que teve. Aumentou muito a procura, né, para se sentar nos bancos da AMAN. E a proporção é o quê, Major? É 30 para 1, 50 para 1, 100 para 1? Na minha época já era coisa de 300 por vaga, né? Então Já tem, entrar lá é que é o negócio, né? Entrar lá pelo concurso é que é o negócio. é porque é um concurso nível nacional, né? Então é coisa de mais de 1.000 por vaga agora. Assim, na minha época era 70 mil candidatos para 650 vagas. Hoje tem 600 vagas, 500 vagas, para coisa de 70, 80 mil candidatos. Então é mais fácil passar para medicina do que entrar na mão. Hein? Eu não tenho esses dados, que é fácil, mas Não. realmente tem que estudar bastante para se ingressar. Pois é, não. Então eu estou percebendo aqui o seguinte: ótimo, uma carreira, na minha opinião, muito boa. Eu acho que o Exército é uma carreira que ajuda muito a disciplina do jovem, muito próximo das Escrituras. E nós temos vários pastores militares como você, seus colegas lá do Rio de Janeiro, né? Militares da Marinha, não sei se tem lá, mas da Aeronáutica, mas a turma aí dos militares se destaca muito na vida da igreja, porque sabe, já aprende cedo a hierarquia, já aprende cedo a disciplina. O pastor Wilson, você sabe, militar, né? Ele foi oficial temporário do Exército. Mas ele não foi esse negócio aí de Amã, nem agulhas negras, nada não, né? Porque ainda existe até hoje. A AMAN não consegue suprir toda a quantidade de oficiais subalternos, que é o segundo tenente, né, primeiro tenente. Então, se forma nos núcleos de preparação de oficiais da reserva, forma-se tenentes temporários para eles ficarem 8 anos, 9 anos no Exército. Né? Ok. Cada ano, assim, varia a legislação, mas é em torno de 8 anos, nunca pode chegar a 10, porque senão adquire estabilidade. E o pastor Wilson, ele fez NPOR e foi oficial. MPOM, o que é isso? Não, NPOR, Núcleo de Preparação de Oficial da Reserva. E tem também, nas grandes capitais, tem o chamado CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Ah, tá. Eles preparam oficiais Para para a homens, reserva. hoje, na AMAN, começou, acho que em 2018, a primeira turma de mulheres que ingressou na AMAN. Agora elas estão no 3º ano da AMAN, se eu não me engano. Segundo ano da AMAN, porque elas fizeram esse SPSEC mais 2 anos. Então, hoje já tem mulheres. Ocorre que elas não podem ir para as armas, infantaria, cavalaria. Elas só podem cursar intendência, só a parte logística e material bélico. Elas podem Tá. Logística e material bélico. Elas trabalham no interno, né, Major? Não, elas vão se formar na AMAN, mas elas, quando for a escolha da arma, elas vão para as armas que trabalham com logística, que é a intendência e material bélico. Essas duas armas que vão receber as meninas que estão lá na AMAN. E como é que esse negócio de escolha das armas fica a critério do aluno ou Então, do exército? tudo o Exército é uma instituição altamente transparente e é por isso que é a relação humana, é altamente meritória. Então, você escolhe de acordo com a sua classificação durante até aquela etapa do curso, quando chega na data da escolha da arma. E é assim para todas as coisas, para a escolha de local para servir. Tudo é de acordo com a sua classificação. Se você é bem classificado, graças a Deus, eu sempre tive uma boa classificação e eu tive todas as armas disponíveis para escolher. E também Então, pude escolher para servir.
Então também vai na meritocracia do aluno, né? Os Isso. primeiros alunos têm direito a escolher, enfim. Tá lá, 7 armas. Tem 120 armas para infantaria, vagas. Vai escolhendo, do primeiro ao último. Quero isso, quero isso. Entendeu? O último não vai escolher, obviamente, né? Porque vai fechando as armas e ele vai. A gente chama compulsado. Os que não escolhem, a gente chama de compulsado. Ele foi compulsado para aquela arma. Ele Sim, não escolheu. Ele compulsório, teve né? que ir. Compulsado, que é o que sobrou. Entendeu? Uhum. Ok. Não, entendi. Então, deixa eu ver aqui se eu compreendi. É um ótimo curso, excelente, mas muito difícil de entrar. Só vai entrar realmente um aluno do ensino médio, que o cara é crânio, o cara estuda. Tanto homem, agora você está falando com mulher, né? Não dá para o Zé Mané da esquina ali entrar na mão, não. Tem que ter estudado. Eu vou te dar um dado aqui para você entender um pouco. Né? Na época que eu ingressei, Ah, do estado de Goiás, que passou na MAN, que fez o concurso de admissão, só passou um. Este que vos fala. O único que foi aprovado de todo o estado de Goiás. e Porque em quantos Goiás não candidatos? Quantos tinha, candidatos, Major? nada específico para isso. Então passava muito de Brasília, do Rio, né, das demais capitais, mas de Goiânia e do estado de Goiás, na época, eu fui o único que fui aprovado. E quantos candidatos que tinha nessa turma sua aí? Ah, não me lembro, não tenho esse dado mais, né? Ah, Mas então, uma questão também. Então, presidente para entrar lá, o homem era bom de estudo, então. com certeza, com certeza. E ele tem sim uma história assim de vencedor. Ele veio de uma família simples, né, do interior do estado de São Paulo e Hum, passou na UNAM também. Não é tão simples como as pessoas imaginam, né? Ah, é, é- é- essa construção que o militar ele é um tapado, isso aí foi pós abertura pelo jornalismo, né, que acha que o cara é um bitolado, eu, posteriormente, eu nem estudei quando eu saí da MAN, era oficial, inventei de fazer direito. Eu passei assim sem estudar nada, só com a formação da AMAN. Passei no vestibular para direito. pois é, Então, hoje você é formado em direito também. sou formado em direito também. E aí você saiu da AMAN, fez vestibular, pum, já passou e cursou tranquilo direito. Isso, na época lá, né? Isso aí que Quando você a gente, está falando, isso quando que você está estávamos lá falando, no Monte da Santidade, lembro perfeitamente. Você chegou no Monte da Santidade que ano? 97, 97. Então já estava 2 anos lá já. Cheguei em 95. É, Então, na hierarquia aqui, ô Major, na hierarquia eclesiástica, aí você tem que bater continência pro mineiro aqui. não, com certeza. Tenho, Apesar que eu acho lindo demais o reino de Deus. Que coisa linda que é a nossa estrutura, né? A videira e a vinha. Tá aí o Major, nos conhecemos lá nessa data, 90 e alguma coisa. Essas datas antigas, Major, vale a pena nem a gente ficar mencionando aqui, não. ficar calculando a nossa idade, né, Azemar? Ah, é o outro aí falando, foi o ano que eu nasci, ó, o obreiro lá de Cape Town. Então, antes que tu existisse, nós já éramos, né, Major? É, pessoal, em Então, 95, ele estava nascendo, eu já era oficial do Exército. pois é. Então, eu acho uma coisa tão poderosa a estrutura da videira e da vinha, que hoje, eu e o pastor agora, tratando de pastor, pastor Geraldo Júnior, somos companheiros de ministério, sentamos na mesma, né, sentamos à mesma mesa, ali, recebendo ali instruções, né, aí eu já tenho que subir a patente, né, Major? Aí é Patente alta. general, né? Hã? Ali é patente alta, né? Ali é patente alta. Então, olha que coisa gloriosa. Eu acho isso maravilhoso, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas daquele a quem o Senhor chamou, separou e concedeu graça. E uma coisa É. admirável no ministério do pastor Geraldo, posso testemunhar dele, da Alessandra, que sempre, aonde que eles foram solicitados, era assim, prontamente. É Mateus 9:9.
A Bíblia diz que Jesus estava passando na coletoria, Mateus estava trabalhando, e aí o Senhor Jesus passou e falou: Mateus, segue-me. Gente assim, ó, como Geraldo Júnior, imediatamente seguiu, foi para ali no Rio de Janeiro, serviu ao lado do pastor Ricardo Guimarães, depois 13 anos. foi solicitado para o estado aí, né, de Alagoas, capital Maceió, prontamente, não consultou nem carne, nem sangue, nem a dona, né, Geraldo? Não, isso aí. Vamos lá, um conselho apostólico, o pastor Aloísio diz que sentiu paz. Eu não entendo alguns irmãos, né? Você vai ouvir de... Se o conselho apostólico, o pastor Aloísio, ao qual nós caminhamos juntamente com ele, eles ouviram de Deus para te enviar para algum lugar, você vai consultar o que mais? Ouve aí, gente. Isso aí é uma coisa que se aprende, né, Pastor Geraldo, lá no Exército, que é uma instituição normal, uma instituição respeitada, mas uma instituição natural. Agora, quanto mais nas hostes celestiais, né, Major? Sim. E nós vimos isso na igreja primitiva também, né? O envio. Aprove, né, enviar. Então não era aquele negócio místico, né? Que os irmãos, que eu tenho que sentir de Deus. Não, aprove. Aprove ao pastor Luiz, ao pastor Ricardo, enviar. E eu já senti de Deus aí, ó, já estou cheio de fogo. É isso, vamos lá. Já estamos motivados em relação a isso. Olha, o exército é uma ilustração bíblica da igreja. Sim. Você pode ler nas escrituras. Você falou aí, olha aí, o pastor Geraldo, você falou aí de 7 armas do exército. Você sabia que a Bíblia também usa 7 ilustrações para a igreja? Nós temos a ilustração da noiva, do corpo, do exército, da lavoura. Então, nós temos aí, eu achei muito interessante a hora que você falou, eu fui lá em Coríntios e voltei. O apóstolo Paulo, né, usa muito a ilustração do exército para a edificação da igreja. Ele diz para o jovem aspirante Timóteo, aspirante a pastor, pastor novo, na verdade aspirante a apóstolo, né? Ele diz que aquele que foi arregimentado, é uma palavra militar, arregimentado, não se envolve nos negócios desta vida, a não ser para satisfazer aquele que o arregimentou. É uma palavra militar, não é, pastor Geraldo? Sim, o Azemar, né? Agora, inclusive, né, eu saí antes, a minha turma ainda está nativa, né? Eu saí como major, era para eu ser coronel hoje. Eu saí porque eu fui arregimentado por um exército mais nobre. Na medida que eu tive clareza do meu chamado, eu já era pastor, aí pastor de rede. Quando eu me tornei pastor de governo lá no Rio de Janeiro, as coisas se tornaram muito difíceis para conciliar a carreira militar com a vocação ministerial. E em relação a isso eu não tive dúvida, né? Eu decidi interromper minha carreira militar precocemente, com 25 anos de serviço. Pela graça de Deus, eu consegui uma reserva remunerada antecipada, porque não sabia se conseguiria ou não. E interrompi a carreira por algo mais nobre, porque não teria nada mais nobre para fazer do que o ministério chamado que Deus me deu. Algo mais nobre. Gente, grave isso aí. Eu vou anotar isso aqui. Está anotado. Esse vai ser o tema da nossa live. Eu tenho uma turma aqui, ô pastor Geraldo, que a gente faz as lives, eles já vão escrevendo tudo aí e depois vai para o nosso canal. Eu gostei do que você falou, vai ser o título aqui da nossa live, Algo Mais Nobre. Eu me lembro desse dia, você vai falar isso um pouquinho mais para nós, mas eu mesmo perguntei para você, eu te chamava de capitão na época, não entendo essas hierarquias, né? Falei, capitão, mas não é possível, você vai deixar mesmo o exército? Não dá para conciliar essas duas coisas? E aí você está falando que precocemente, você tinha 25 anos, hoje você já estaria na patente coronel. Coronel full já, comandando as unidades do Exército.
praticamente toda a minha turma comandando as unidades aí do Exército, Brasil afora. Pô, é verdade. Eu encontrei, fui fazer o reservista aqui do Vitor, encontrei lá no Exército um sujeito que era ser o quê? Peixe? Como é que vocês chamam? Foi meu aluno da ESAO. Ele Foi, já é tenente-coronel, foi meu aluno da ESAO. rapaz, o homem comanda tudo aqui no estado de Minas Gerais, a caneta é dele. Ele é um ex-aluno nosso lá Eu Gostei. fui Eu, da, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Então, eu queria que você falasse, eu queria que você falasse sobre esse algo mais nobre aí. Fala mais sobre isso, que te levou a eu, deixar a carreira militar por uma carreira eclesiástica. então hoje, na estrutura do governo Bolsonaro, tem dois colegas de bancos escolares da AMAN que são ministros de Estado. O Tarcísio Gomes de Freitas formou comigo na AMAN e o Wagner de Campos Rosário também formou comigo na AMAN. O Tarcísio Gomes de Freitas é o ministro da Infraestrutura, é meu colega de turma. E o Wagner de Campos Rosário, que ele é da CGU, o ministro da Controladoria Geral da União, também é meu colega de turma. E um dia eu estava orando, Deus falou comigo claramente, né? Quantos anos que eles gastaram para ser ministro? E você já é meu ministro há mais de 20 anos. Então, olha só, o ápice da vida deles é se tornar ministro de Estado agora. E eu sou ministro de um reino superior há mais de 20 anos, em algo nobre, que eu não me rebaixaria a ser ministro da CGU, muito menos da infraestrutura do Brasil, porque nós estamos em algo superior. Só agora, o ápice da vida, da carreira deles, é se tornar ministro de Estado. Eu fui chamado por Deus há mais de 20 anos para ser ministro do Evangelho. Aleluia. E é isso que a gente ensina, né, Pastor Geraldo? Que cada crente é um ministro. Portanto, liderar uma célula, fazer parte da vida da igreja, deveria e deve ser o maior orgulho de cada crente das nossas igrejas. Sim. Eu me lembro agora, estou me lembrando agora da pergunta que fizeram para Billy Graham, né? Que Sim, o irmão perguntaram falou, para ele se ele seria presidente, né, dos Estados Unidos da América. Ele falou: não, não me rebaixaria a esse posto, não. rebaixaria. Fui chamado para ser ministro de uma superior aliança, não me rebaixaria ao ponto de ser candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. É isso. É Nós temos claro, homens, né? é claro que Deus também tem esse chamado para muitos irmãos. Me perguntaram recentemente, o irmão da igreja, pastor, na videira, e aí está aqui o pastor Geraldo para confirmar, nós não conciliamos o ministério com a política. Ou seja, se você que está nos ouvindo deseja ser um político, nós queremos te abençoar para sê-lo, mas você não pode ser um pastor na igreja videira, porque nós separamos essa coisa no ministério. Você pode se candidatar, nós cremos que a política é um chamado da parte de Deus, assim como o chamado para o ministério pastoral também o é. Pastor, é para todas as pessoas? Não, é para aqueles a quem Deus chama. E também há critérios claros para isso, assim como há critérios para entrar na AMAN, assim como há critérios para todas as coisas na vida. Então, nós temos também na videira e na vinha um caminho para que isso aconteça. Está aqui o pastor Geraldo. Você é pastor há quantos anos, Geraldo? Fiz de ordenação. Eu sou formado lá na academia do pastor Ricardo. Fiquei 3 anos e 8 meses como obreiro. Não tem gente mais testada do 3 anos e 8 meses no teste. Então, Eita, sem contar glória. o teste, fiz 10 anos de ordenação, né?
mas Aí, como pastor de rede aí, exercendo função, são 14 anos. muito bem. Então, você vê, é um caminho. Esse caminho passa por você ser um líder de célula, frutífero, alguém de aliança, depois se tornar um discipulador que coordena uma rede, que tem cargo por liderar outros líderes, tem maturidade para isso. Depois você vai se tornar um obreiro de acordo com os critérios da igreja local, da supervisão. Esse obreiro, naturalmente, ele faz o curso ali pastoral. Você já deve ter feito o cursão, o CTL, o curso pastoral. Então, depois disso, você é colocado num teste, né? Como o pastor Geraldo está dizendo aí, esse tempo é variável, depende de acordo com cada igreja local, cada supervisão, até que você chega ao ministério pastoral, à ordenação. E sendo um pastor de rede, como o pastor Geraldo foi, eu também o fui muitos anos, servindo ali a um ministério de um pastor da igreja local, e, como diz a Escritura, tendo proeminência, né, pastor Geraldo? Tendo graça, disciplina, aliança, você pode também pastorear uma igreja local em alguma cidade. Agora, chegando aí ao episcopado, como diz a Escritura, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Hoje o pastor Geraldo está exercendo o episcopado, ou seja, ele é supervisor. Nós não usamos a palavra bispo, apesar de que a palavra bispo, no original, é supervisor, que coordena um grupo de igrejas numa região. E eu louvo a Deus porque essa estrutura ela é viva e ela é eficaz, ela funciona. E ela é aplicada desde lá de cima, né, no nosso mais alto posto de liderança, que é o Conselho Apostólico, até lá na sua casa, na sua célula. Eu louvo a Deus por essa coerência de gerar ministros para o trabalho da obra do ministério. Pastor Geraldo, faça suas considerações aí. Eu estou gostando desse negócio, você falou algo mais nobre. Até chorei aqui, rapaz. Quase você faz eu chorar ao vivo aqui na live. Misericórdia. Ô, Azemar, a pastora Alessandra estava me lembrando de algo. Hum, Antes de vir para Maceió, você sabe, eu estava servindo no Rio, era o pastor de governo, era o pastor de Jacarepaguá. Eu fiz um mestrado no Exército e a hum, conclusão de campo desse mestrado foi lá na Alemanha, né? hum. E é numa área específica, é muito tecnológica, no domínio de conhecimentos militares, na área de guerra eletrônica. Guerra E eletrônica. ficou cadastrado lá eu como um concludente. Quando eu fui para a reserva aqui, e alguns anos depois, né? Uhum, Um pouco antes de ser designado para vir aqui para Maceió, estou aqui há 2 anos, completou agora em março, uhum, chegou um convite do Exército, melhor, do Ministério da Defesa hum. australiano, para servir lá, de alguma forma, eu não sei como é que seriam os detalhes, mas chegou o convite, baseado no que eles tinham interesse no meu currículo, e interessante, né? Com um salário de $7.000 australianos. Puxa Em vida. 3 meses que eu ficasse lá, eu receberia cidadania juntamente com toda a minha família para ser tipo, deve ser algum assessor nessa área lá, junto ao Exército Australiano. Uau. Aí eu peguei o e-mail, mostrei para minha esposa, A né? dona. Falei aí, mas era só brincando mesmo, né? Hum. Falei com o pastor Ricardo falou assim, e aí, você vai ou não vai? Você pode até abrir igreja. Falei, pastor, Deus nunca falou para mim nada de Austrália. Não sei nem o que é isso. Eu nunca, não sairia daqui, jamais, para ir para absolutamente nada.
mas a gente pode até começar uma igreja lá. Pois é, acho bacana começar a igreja lá. Mas, assim, Deus não falou com o senhor. Não, assim, eu não, jamais faria isso com a minha carreira mais nobre de ministro da Nova Aliança, porque não tem vento nenhum ventando para essa área aí. Tem um chamado específico para edificar a igreja aqui no Brasil, e isso aí sim entra as questões das suas convicções. O que será que era aquilo? Para mim era só um teste de Deus, né? Era sondando de fato as minhas convicções. E logo depois eu fui enviado aqui para Maceió para edificar a igreja juntamente com os irmãos. Logo depois, né? Logo Logo, depois de passado esse teste, essa proposta de Faraó, né? nem respondi o e-mail. Na verdade, depois respondi agradecendo, falei grato. Ministros da Nova Aliança, Major, nós temos ainda 15 minutos e eu queria perguntar para você uma coisa que hoje, né, nós estamos aí numa proclamação da República, uma data especial para vocês aí, para os militares, e eu gostaria de perguntar para você do cenário político aí, você que é alguém aí que compreende das leis, porque é formado em direito, mas você também é advogado, passou na OAB? Passei, tenho carteira da OAB. Então, ok. Então, você também é advogado, você compreende das leis. Então, uma pergunta para o cenário político atual. Nós vemos aí a turma ir para a rua, pedir o AI-5, a intervenção militar. Existe alguma possibilidade, aí eu já estou falando você como advogado e alguém do Exército, disso acontecer? Eu não vejo. O que eu vejo é só um cenário muito mais político do que, de fato, que haja espaço para qualquer tipo de intervenção militar. O Exército ele é completamente constitucional. Ele respeita a ordem constitucional, né? As Forças Armadas, elas são forças permanentes, regulares, organizadas baseadas na hierarquia e disciplina, sob a autoridade do presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constituídos e, por iniciativa destes, da lei e da ordem. Então, o Exército ele é completamente enquadrado na ordem constitucional, e o que nós vemos basicamente, tudo é um jogo político. O presidente do Congresso puxa para um lado, o Executivo puxa para o outro, para que se chegue ao equilíbrio, né? Então, eu vejo muito mais um jogo político em defesa dos seus interesses do que qualquer possibilidade real. Por quê? Porque todo mundo chega ao equilíbrio diante de qualquer voz que é dada. Aí ele fala, não, vamos segurar aqui, não vamos tensionar até aí, não, porque senão, porque ninguém quer. Você acha que o Congresso quer isso? Você acha que o Executivo quer? Ninguém quer, porque isso não vai ser, não vai ser bom. Não seria bom para ninguém, nem para o Brasil, nem para a imagem do Brasil fora, né? Então, não vejo terreno para que isso aconteça. Também não vejo terreno, e toda essa turma que está no tabuleiro político sabe que não há terreno para impeachment do presidente da República. Não há. Ninguém vai tensionar a esse ponto. Eles não são loucos a esse ponto, né? Não, eles sabem muito bem qual é o limite. Entendeu? Uhum. Como o Supremo sabe também. Como o Supremo sabe também aonde é o limite, né? Então, infelizmente, nós temos uma estrutura que deveria ser corrigida. Nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal que foi reprovado em 2 concursos para juiz. Pois é. Assim, alguém que é reprovado 2 vezes para ser juiz de primeiro grau, de primeira instância, não deveria jamais
ser nomeado para ser presidente, ou melhor, para ser membro da Suprema Corte do país. Correto, É concordo. lógico que é isso que gera toda essa instabilidade em relação ao judiciário, em relação ao Congresso Nacional. Os critérios, esse quinto constitucional, eu sei que está previsto, né, dessa nomeação de ministro supremo e de todas as cortes brasileiras que são colegiadas, vem uma parte que vem da OAB. A carreira do Dias Toffoli é advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, depois advogado do PT. Depois foi advogado-geral da União por nomeação. Não deveria jamais alguém completamente politizado estar na Suprema Corte. Isso leva a perder credibilidade. Ao passo que todos os nossos generais foram concursados. Todos passaram pelo concurso público. Estão lá por mérito. E tem uma carreira, na medida do possível, retocada. Você então, falou... geram toda essa instabilidade. Não, eu concordo. Eu acredito que deve ser por qualificação, né? Igual você falou, por meritocracia. Então, ele deveria ser um juiz ilibado, talvez um desembargador, enfim. Mas você falou uma coisa interessante, da mentalidade dos militares. Você sabe que eu mesmo, antes de ter agora o governo Bolsonaro, eu fico vendo ali o vice, né, o general ali, o Mourão. Mas o sujeito fala inglês, fala francês, fala um bocado de língua, e eu imaginava que aí a sua classe, né, a classe aí dos militares, não tinha tanto conhecimento assim. E o que eu estou percebendo é que eu tinha a mentalidade completamente equivocada, né? Azemar, eu falo contigo com toda a segurança. Eu tenho Quem mais estuda os problemas brasileiros da Amazônia, problemas fronteiriços, estratégia, política nacional de defesa, quem mais entende de país são os militares. Ninguém estuda tanto problemas brasileiros, todas as questões dos brasiguais, tudo que você pensar relacionado ao país, os militares estudam. Então, e planeja, e há muito planejamento. Toda essa mentalidade. Esse desconhecimento foi fruto dos governos de esquerda que queria desqualificar os militares, porque você compara qualquer general desse com dados, com aquilo que ele consegue passar de informação, e pega qualquer político nosso. Veja quem é mais qualificado. Eu não vou falar, não vou nem falar os anteriores, não vamos nem falar da Dilma, né? E a oratória dela é vergonhosa. Sim, não nos representa. O Lula falava, ele tem uma articulação política boa, mas não tem compromisso nenhum com dados reais. Então, ele mesmo depois falou, se gabando, que passava dados mentirosos acerca do país, como se aquilo fosse... Porque tem voz, né? Porque a agenda do anticristo está nas mãos da esquerda. Geraldo, isso aí que você falou é muito importante, tentar desconstruir a imagem, né, dos militares para mantê-los afastados, né? A mesma coisa acontece conosco, né? Desconstruindo a imagem dos pastores para mantê-los à margem, povo ignorante, povo que não tem nenhum conhecimento, não conseguiu ser nada na vida, foi ser pastor. E nós estamos aqui, terminando, eu gostaria de pedir que você orasse por nós, para que essa mentalidade de que servir a Deus é algo ruim, é algo difícil, é algo que é só para quem não teve outra opção na vida, então vai lá ser um pastor. Isso é algo que nós precisamos orar e precisamos remover da nossa mentalidade. Eu estou te falando aqui uma coisa que, para mim, foi uma mudança de mentalidade, enxergar os militares dessa maneira. Porque eu sou nascido em 78,
De lá para cá, nós tivemos aí governos militares, mas a imagem que eu cresci e mantive até agora, no governo Bolsonaro, e olha que eu sou formado também a nível superior, igual a você. Então, nós somos, se é de administração pública, eu sou de administração de empresas. Minha esposa fez direito. Então, você vê, a nível superior eu mantinha essa imagem dos militares. Quando eu vi lá o Mourão desenrolando o francês, desenrolando o inglês, eu falei, gente, peraí, ué, alguém me contou uma história mentirosa aqui. Na academia tem ensino de idiomas e tem a habilitação constante dos militares em idioma. Você, né, faz um idioma e depois busca a qualificação num segundo idioma. Então, os militares, a grande maioria deles tem noção, pelo menos, de um inglês em espanhol, um inglês em francês. Maravilha, maravilha. E você, nós vamos ter que voltar a conversar aí, porque a prosa foi muito boa e rápida. Senão nós vamos terminar aqui sem ter uma palavra de oração. E eu quero que você ore por nós, ore aqui pelos seus amigos de Minas Gerais. Nós também queremos orar por vocês, aí desse estado abençoado de Alagoas. Hoje nós somos quantas igrejas aí no estado, Geraldo? A gente só tem a igreja de Maceió e estamos com micro-igrejas, né, para serem estabelecidas. Um projeto lá de plantação em Arapiraca, em Rio Largo, enfim. Maceió, muitos anos atrás eu fui aí, praias lindíssimas, você pode ir lá conhecer Maceió e conhecer a nossa igreja videira em Maceió. Segue aí o pastor Geraldo Júnior no Instagram. Depois pede para a esposa pôr o Instagram, seu Instagram aí, pastor Geraldo, qual que é? Geraldo e Alessandra Pastores. Geraldo e Alessandra Pastores. Você também pode seguir a Videira em Maceió. Tem canal no YouTube, Videira Maceió? Tem. Videira Maceió. Tem um canal no YouTube, tem também as nossas redes sociais, Instagram, tudo é Videira Maceió. Maravilha. Você vai achar o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube. Vamos orar, senão a gente vai ficar aqui com o corte do Instagram. Isso. O Major e Pastor aí nos abençoou hoje. Leva essa para sua casa, vai meditar. Você está envolvido em algo mais nobre. E eu também. Medita sobre isso. Amém? Capitão não, Major, solta a oração aí que eu vou soltar o louvor aqui. Damos graças nessa manhã pela oportunidade, ó Deus, de sustentar um testemunho velho, ó Deus, da santa vocação, ó Deus, que o Senhor possa cada vez mais trazer revelação, compreensão daquilo que o Senhor nos constituiu como embaixadores. Somos ministros de Deus. Ministros da nova aliança. Ó Deus, aqueles que tentam uma palavra e um testemunho neste mundo que faz do maligno. Ó Deus, que o Senhor possa trazer clareza, compreensão, entendimento nesses dias proféticos que nós estamos vivendo. Possa levantar, ó Deus, estes que sejam a voz desta mensagem. Assim seja, ó Deus, no estado de Minas Gerais. Aleluia. A voz profética da mensagem do Evangelho, das boas notícias, das boas novas. Ó Deus, amém. Que possamos ter compreensão do significado de que isso representa, ó Deus. Coisa mais nobre do que sustentar essa mensagem, do que sustentar a nova aliança, do que ser o seu representante, embaixador de Cristo. Sim. Ó Deus, que o Senhor possa trazer clareza, entendimento, revelação. Abençoa o teu povo, abençoa a obra, abençoa as tuas igrejas. Ó Deus, que de fato aquilo que eles têm proclamado, aqueles que estão alinhados com Cristo, possa experimentar saúde e prosperidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Pai, colocamos os teus servos de Maceió, de Alagoas, diante do Senhor e declaramos
favor de Deus e graça os sejam multiplicados Amém. no Senhor Jesus nesses dias, para a glória de Deus.